E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre balanço de massa com reações. Mas antes precisamos entender um pouquinho do conceito da estequiometria. Preparados? Balanço de massa com reações químicas. Reações químicas são transformações de uma ou mais substâncias denominadas reagentes em outra substância denominadas produtos. Vamos entender um pouco mais dos conceitos. As substâncias são classificadas como materiais que possuem uma composição química constante e propriedades físicas bem definidas. Reagentes são substâncias que são consumidas durante uma reação química, produzindo outros compostos. Produto são substâncias ou compostos químicos que são produzidos ou obtidos por meio de um processo. Já a estequiometria é a teoria das proporções nas quais as espécies químicas se combinam. Bom, como estamos falando de balanço de massa com reações, é muito importante entendermos um pouco sobre o número de Avogadro. O número de Avogadro, também conhecido como constante de Avogadro, é o número de partículas que estão presentes em um mol de qualquer substância. O seu valor é de 6,022 vezes 10 elevado à 23ª potência. O número de Avogadro é uma constante fundamental das ciências químicas, pois é importante para entendermos a composição das moléculas e as suas interações. Como vimos anteriormente, ele representa o número de partículas ou moléculas contido em um mol. Mas por que isso foi necessário? A resposta é muito simples. Os átomos, elétrons, moléculas e íons são entidades muito pequenas, invisíveis ao olho humano. Quando se fala, por exemplo, da massa atômica de um elemento, não se trata de uma quantidade que possa ser trabalhada pelos cientistas. Portanto, os químicos precisavam de uma quantidade que fosse mensurável, que pudesse ser pesado em gramas. Por isso, eles começaram a adotar porções de átomos. Eles procuravam uma quantidade de átomos que representasse em gramas o mesmo valor da massa atômica. Por exemplo, o átomo de cálcio tem uma massa de 40. Então, para o cálcio, a grandeza que buscavam deveria ter uma quantidade de átomos que, sendo pesada, fornecesse 40 gramas. Foi aí que surgiu o conceito de mol, palavra criada em 1896 por um químico alemão. Essa palavra vem do latim moles, que significa porção, monte, amontoado ou quantidade. Então, temos que o valor da massa molar será o mesmo dado para a massa atômica, mudando somente a unidade de medida, que passa de U para grama por mol. O número de mol, ou quantidade de matéria, também pode ser simbolizada pela letra N minúsculo. Para calcular quantos mols existem em uma determinada massa de um elemento químico ou de uma substância, basta usarmos uma regra de 3 ou a seguinte fórmula matemática: N minúsculo é igual a M minúsculo sobre M maiúsculo, sendo que N minúsculo é a quantidade de matéria em mol, M minúsculo, massa dada em gramas, e M maiúsculo, massa molar em gramas por mol. Equações químicas. As equações químicas são uma representação simbólica da reação química. Também chamadas de equação estequiométrica, ela relaciona as substâncias envolvidas na reação química e indica a proporção entre reagente e os produtos. Podemos tomar como exemplo a reação do SO2 com oxigênio, formando SO3. Perceba que é possível extrair informações qualitativas. As substâncias que se combinam, chamadas de reagente, no caso o SO2 mais o O2, e as que são obtidas, chamadas de produto, no caso o SO3. E é possível obter informações quantitativas, em que proporção elas se combinam e são obtidas. Desta expressão, assim tem-se duas moléculas de SO2 mais uma molécula de O2, formando duas moléculas de SO3, que, quando multiplicado pelo número de Avogadro,
fornece 2 mols de SO2 mais 1 mol de O2, formando 2 mols de SO3. Uma equação estequiométrica válida deve estar balanceada, isto é, o número de átomos de cada espécie atômica deve ser o mesmo dos dois lados da equação, pois não há geração nem destruição de átomos em uma reação química. Pensando na reação do SO3, os coeficientes estequiométricos são 2 para o SO2, 1 para o O2 e 2 para o SO3. Bom, note que a reação indicada nas equações estequiométricas está em base molar. Então, não necessariamente o número total de moles dos reagentes é igual ao dos produtos. É possível haver um aumento ou uma diminuição do número de moles totais em uma reação química. Isso pode ser visto na reação em análise. 2SO2 mais O2 formando 2SO3. Em base molar, representa 3 moles total para reagente, formando 2 moles total de produto. Sabendo que a massa molecular das substâncias também são envolvidas na reação, temos as seguintes equações: SO2, 32 de massa atômica do enxofre, mais 16 de massa atômica do oxigênio, vezes 2, totalizando 64 gramas por grama-mol. O2, 16 vezes 2, totalizando 32 gramas por grama-mol. SO3, 32 do enxofre, mais 16 do oxigênio, vezes 3, totalizando 80 gramas por grama-mol. Então, temos em base mássica reagentes 2 vezes 64 mais 2 vezes 16 igual a 160 gramas no total. Produto 2 vezes 80, totalizando 160 gramas. Com isso é possível perceber a igualdade imposta pelo princípio da conservação de massa. Então vamos falar um pouco sobre reagentes limitantes e reagentes em excesso. É comum situações nas quais as reações químicas são conduzidas com a introdução de reagentes em quantidades diferentes daquelas indicadas pela estequiometria da reação. E assim é formado o conceito de reagente limitante e reagente em excesso. Reagente limitante é aquele que se encontra no meio racional em menor quantidade, em termos estequiométricos. Todos os outros reagentes são chamados de reagentes em excesso. Note que, em função da própria definição, se a reação for conduzida até o final, o reagente limitante é o que desaparece primeiro. Podemos identificar facilmente o reagente limitante em um meio racional, calculando uma razão para cada reagente entre o número de moles efetivamente adicionados e o número de moles estequiometricamente necessários. Esta razão apresentará o menor valor para o reagente limitante. Imagine que a reação que estamos utilizando como exemplo, a do 2SO2 mais O2 formando 2SO3, seja conduzida com a adição de 150 mol de SO2 e 100 mol de O2. Nestas condições, qual o reagente limitante? O primeiro passo é calcular as razões definidas para cada um dos reagentes. Neste caso, o R de SO2 é igual a 150 mol adicionados por 2 mol estequiométricos, totalizando 75. Já o R de O2 é igual a 100 mols adicionados por 1 mol estequiométrico, totalizando 100. Observamos então que o SO2 é o reagente limitante nessas condições, apesar de haver uma adição de um número de moles superior dessa substância. Isso ocorre porque a reação necessita de um número de moles maior desta substância. Então vamos para o exemplo. Acrilonitrila é produzido por uma reação envolvendo propileno, amônia e oxigênio, representado pela equação química C3H6 mais NH3 mais 3 meios de O2, formando C3H3N mais 3H2O.
Então, a alimentação contém 10% de C3H6, 12% de NH3 e 78% de ar, com base molar. Com base nas informações fornecidas, responda: A. Qual reagente limitante? Qual percentual em excesso dos outros reagentes? B. Calcule a razão quilomol de C3H3N produzidos por quilomol de NH3, alimentados para uma conversão de 30% do reagente limitante. Bom, pessoal, como vimos no último vídeo, então vamos começar montando o esquema com as informações fornecidas. Então, nós temos a alimentação A com base 100 kmol, do qual 10 kmol é de C3H6, 12 kmol é de NH3 e 78 kmol é referente ao ar. O ar, por sua vez, tem a seguinte proporção: 21% de O2 e 79% de N2. Já para a saída B, desconhecemos seu valor. Porém, sabemos que na sua saída por componente temos C3H3N, C3H6, NH3, O2 e N. O próximo passo é verificar se a equação química fornecida está balanceada, o que é evidente que sim. Na sequência, precisamos descobrir qual que é a quantidade de O2 e N2 alimentados. Isso é fácil de descobrir multiplicando a quantidade de quilomol de ar que entrou por suas respectivas correntes de oxigênio e nitrogênio. Logo temos 78 quilomol vezes 0,21, totalizando 16,4 quilomol de O2. 78 quilomol vezes 79, totalizando 61,6 kmol de N2. Vamos montar a equação: C3H6 mais NH3 mais O2. Bom, vamos identificar o reagente limite a partir do número de moles estequiométrico da reação química. Logo temos 1 mol de CH3H6 mais 1 mol de NH3 mais 1 mol e meio de O2. Essas informações combinadas com o número de moles disponíveis, ou seja, o que entraram das informações fornecidas, temos que para o C3H6 são 10 mols, para o NH3 são 12 mols e para o O2 são 16,4 mols. Com esses dados, construímos a seguinte tabela: composto C3H6, NH3, O2. N estequiométrico 1,5. N disponível 10, 12, 16,4. N disponível dividido por N estequiométrico 10, 12, 10,9. A partir disso, podemos verificar que o C3H6 é o nosso reagente limitante. Agora necessitamos descobrir a porcentagem em excesso dos outros reagentes. Antes de determinar o excesso dos outros reagentes, devemos calcular as quantidades estequiométricas dos reagentes em relação ao reagente limitante. Este cálculo é efetuado utilizando as seguintes razões estequiométricas: NH3, 10 mol de C3H6, 1 mol de NH3 por 1 mol de C3H6, totalizando 10 mols de NH3. Corrente de O2: 10 mols de C3H6, 1,5 mol de O2 por 1 mol de C3H6, totalizando 15 mols de O2. Agora vamos calcular a razão de quilomol de C3H3N produzidos por quilomol de NH3 alimentados, para um grau de conversão do C3H6 igual a 30%. A fórmula para esse cálculo é muito simples. C3H6 de entrada menos C3H6 de saída dividido por C3H6 de entrada é igual à taxa de conversão. Então, temos que C3H6 de entrada é igual a 10. Fazendo a substituição, a fórmula fica 10 menos C3H6 de saída, que não conhecemos, dividido por 10 é igual a 0,3.
Para resolver a equação, passamos o 10 que está dividindo multiplicando para o outro lado da igualdade. Logo, 0,3 vezes 10 é igual a 3. Na sequência, passamos o termo não conhecido para o outro lado da igualdade. Então, C3H6 de saída, que está subtraindo, passa para o outro lado da igualdade, somando. Para terminar a conta, passamos o 3, que está somando, para o outro lado da igualdade, subtraindo. 10 menos 3 é igual a 7 kmol. Utilizando o conceito de razão estequiométrica, temos que 3 kmol de C3H6 que reage por 1 kmol de C3H3N produzido para cada 1 kmol de C3H6 reagente. Logo, temos que 3 kmol de C3H3N são produzidos. Então, podemos observar que a razão solicitada é 3 kmol de C3H3N produzidos, dividido por 12 kmol de NH3 de entrada, é igual a 0,25.